Tiago, capítulo 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos dispersas entre as nações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhes será concedida. Ó Deus e Pai, derrama sobre nós a Tua graça, no entendimento da Tua palavra e na aplicação da Tua verdade às nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. A Bíblia faz convocações para a nossa vida que às vezes parece que não são razoáveis. Essa de Tiago é uma delas. Ele convoca seus leitores a que se alegrem quando estiverem enfrentando os problemas sérios na vida, dificuldades. Se você já passou por problemas muito sérios na sua vida, você pode testemunhar aqui que alegrar-se, que festejar numa circunstância assim é um chamado muito difícil. O normal é que a gente se entristeça, que com o sofrimento venham as lágrimas, que a dor se expresse nas nossas emoções e na nossa conduta. Esperar que uma pessoa que esteja sofrendo se alegre é esperar uma reação sobrenatural. Ninguém pode imaginar cristãos indo para um velório e lá estando às gargalhadas, sorrindo, porque há uma situação de sofrimento. Não se trata disso, não se trata de estar no hospital com um sorriso de orelha a orelha. Estar em hospital é uma experiência tão difícil que o pessoal da área de saúde tenta nos enganar. Eles nos chamam de pacientes, quando nós somos muito impacientes e desejosos de voltar para casa. Mas eles tanto falam que nós somos pacientes, que às vezes nós até acreditamos. Mas o que nós mais queremos é voltar para casa. Eu tenho dificuldades com esse pessoal da área de saúde. Eu fui fazer um exame de sangue e a moça me perguntou: de que braço o senhor quer que colhe o sangue? Eu disse: do seu. Mas era brincadeira dela, acho eu, porque ela veio tirar do meu. Mas nós não nos alegramos em situações assim de dor. A gente se alegra quando a gente entende alguma coisa que está além daquele momento de sofrimento. Quem já esteve num hospital com um ente querido numa situação muito difícil, sem um diagnóstico preciso, em que os médicos fazem de tudo para acertar a origem do problema e ficam batendo cabeça, e chega o momento em que eles fecham o diagnóstico. Há uma situação de sofrimento ali, de dor, mas agora há alegria. A alegria de se saber que se caminha para a cura e para a solução dos problemas. A alegria e satisfação de se estar no lugar em que estamos sendo tratados, em que estamos sendo fortalecidos. É mais ou menos isso que Tiago está dizendo. Ele está dizendo: vocês fiquem alegres quando vocês passarem por várias tribulações, sabendo
Ele diz: considerai essas dificuldades que vocês enfrentam, os problemas na vida, como algo bom. Considerem isso antes que essas coisas aconteçam. Tenham uma maneira de ver a vida, de ver as coisas, uma visão do todo, que quando os problemas chegarem, esses problemas vão se encaixar devidamente no propósito de Deus para a vida de vocês, no entendimento desse propósito. O texto da Palavra de Deus vai dizer que essas dificuldades, esses problemas, essas lutas é para nos tornar maduros e íntegros, completos, não faltando em nós coisa alguma. É como a prata e o ouro. A prata, para ser purificada, ela é batida, ela sofre pancada. O ouro, ele é derretido no fogo para que a impureza venha para a superfície, seja vista, percebida e retirada. Tiago está dizendo que as dificuldades que nós enfrentamos na vida, elas servem para nos tornar íntegros, maduros, crescidos, dentro do propósito de Deus para a nossa vida. Isso não cabe muitas vezes no propósito que temos. O nosso propósito é ter saúde e estar bem. E muitas vezes o nosso propósito, aquilo que a gente espera da vida e deseja da vida, não é a mesma coisa que Deus deseja e permite que aconteça conosco, porque o propósito de Deus é diferente. Deus não visa apenas o nosso sucesso aqui, mas Ele visa a construção do nosso ser para a eternidade. Ele visa construir o nosso ser e nos tornar semelhantes a Jesus Cristo. Deus quer exatamente o melhor para nós. Uma das coisas que a falta de maturidade produz é o imediatismo. Nós queremos satisfação imediata. Mas uma pessoa madura é uma pessoa que aprende a adiar os momentos de satisfação para a hora adequada. Uma criança de 2 anos, ela sabe que é uma coisa muito boa fazer a sua micção, fazer o seu xixi. Mas uma pessoa madura espera a hora para fazer isso. Não chega a qualquer momento, por exemplo, se casando, está lá na frente, bem trajado, com seu terninho de noivo, e sente vontade. Deixa eu ter esse momento de alívio. E faz um xixi lá na frente. A gente olha, está aquela poça já alcançando o vestido da noiva. Uma pessoa madura não faz uma coisa dessas, ela adia esse momento de satisfação. Eu falei de necessidade número 1, mas necessidade número 2 fica mais grave ainda, não é mesmo? Que são coisas que a pessoa imatura não tem noção. E nós, na nossa imaturidade, muitas vezes nós estamos querendo coisas que não é a hora. Aquela é a hora, aquele é o momento de Deus para a nossa vida, para nós crescermos. Então nós sofremos nesse processo de crescimento. Precisar muito de um amigo que na hora H falha conosco, produz uma dor muito grande. Começar a sonhar com o futuro e a construir esse futuro em associação com uma outra pessoa e, de repente, essa pessoa termina bruscamente o relacionamento, isso produz um sofrimento muito grande. Receber um diagnóstico médico de uma doença incurável, isso é devastador na vida. Mas Tiago diz, porque Deus existe, porque Deus nos ama, porque Deus tem um propósito para a nossa vida, porque Deus tem o poder de controlar todas as coisas,
Porque Deus, diz as Escrituras, tem esse poder de transformar coisas ruins em coisas boas. Nós podemos nos alegrar e nos regozijar com o propósito de Deus para a nossa vida enquanto atravessamos uma situação de dor e de sofrimento. É uma coisa que nós deveríamos nos lembrar sempre. Na hora da dor, na hora da dificuldade, essa ideia básica: Deus permitiu isso. Não é que Deus tenha querido isso, mas Deus permitiu isso. E se Deus permitiu isso, Deus pode tornar isso em algo que produza algo bom na minha vida. A provação, a palavra no grego, significa teste e significa tentação. No momento da provação, a forma como nós reagimos diante dela, a confiança que manifestamos em Deus, vai fazer com que aquilo se torne uma prova, um teste que nos melhore e nos fortaleça. O distanciamento de Deus na hora da provação vai tornar aquilo uma tentação que vai ser usada pelo inimigo para nos destruir, para nos enfraquecer. Então, toda a questão não é se nós passamos ou não passamos por provações. Todos nós passamos. Se não passamos, vamos passar. Vai chegar o momento em que as coisas vão acontecer. Eu era adolescente e não me lembro de ter passado por uma situação de morte de algum ente querido próximo, um primo, uma tia, um tio, avós, pai, mãe, nada disso. E o primeiro que morreu já era um adolescente. Eu, quando nasci, meus avós já tinham morrido, mas avós eu tenho até hoje e prego com ela. Para quem não pensa que eu estou dizendo uma mentira, eu já dou a explicação devida e necessária. Minha avó faleceu, uma delas eu ainda era solteiro, mas a outra eu já era pastor e já morava aqui em São Paulo. E não vi essas situações de morte, mas morte é uma coisa que nós todos enfrentamos. Algum tipo de dor e de dificuldade, isso é absolutamente inevitável na nossa vida. Agora, a questão é essa: na hora da dificuldade, onde eu penso que Deus está situado em relação a tudo isso? Tiago, então, diz: você, quando estiver sofrendo, saiba que você está em um processo. É como alguém que chega à conclusão de que aquilo vai terminar. E depois que terminar, o que vai acontecer? A palavra de Deus diz: você estará mais forte, você estará mais sábio, você estará mais maduro, você estará mais completo. Deus não vai permitir que você sofra à toa. Deus nos criou e colocou em nós terminais em maior número para sermos felizes, para expressarmos alegria e felicidade, do que para expressarmos dor. A dor é alguma coisa boa. Dor, ela nos ajuda a perceber algumas coisas. Não sentir dor é uma doença. O mal de Hansen produz isso. A pessoa não sente dor. Ela está com a mão numa panela quente e pega, mas ela não sente dor. Se está olhando para o outro lado, só vai perceber a hora que sentir cheiro de carne queimada, dos próprios dedos, porque ela não vai sentir dor. Mas quem sente dor, coloca lá a mão e já tira, porque a dor avisa que aquilo não é bom. Então, a dor em si não é algo ruim.
nem a dor quando você coloca e não consegue tirar. Quando está fora do seu alcance, fora da sua possibilidade de fugir da dor, de evitar a dor. Nesta hora, quem poderia evitar e não está evitando, repete a palavra de Deus. É Deus e Ele tem um propósito bom para a sua vida. E aí Tiago, que antes diz, sabendo que as provações vão produzir uma coisa boa, mas nem todo mundo sabe disso. E como nem todos sabem, ele continua. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Quem aqui tem falta de sabedoria? Ninguém. Todos nós somos sábios. Todos nós sabemos qual o melhor caminho a tomar, qual o caminho para sermos felizes. Até lemos pouco a Bíblia, porque já sabemos. Para que ficar lendo a Bíblia, se a gente já sabe o caminho para ser feliz? Para que ler a Bíblia para ensinar para os filhos, se nós já sabemos o que é melhor para eles? Nós somos muito sábios. Nós somos doutores em conselhos para os outros. Ah, se eu fosse fulano, eu teria feito assim. Ah, se eu fosse fulana, eu teria agido assim. Nós somos pessoas muito sábias. O que vai mostrar que nós não somos sábios é quando nós estamos enfrentando problemas na vida e a gente não vê a solução. Aí nós percebemos que precisamos de sabedoria. E depois de termos vivido uma vida de autossuficiência diante de Deus, chega uma hora em que a gente tem que chegar lá. E aí, o que é que Deus faz? Deus diz assim para a gente: eu não te avisei? Eu não falei? Eu não disse para você não ir por esse caminho? Eu falei tantas vezes, por que você foi? Agora aguenta. Eu soube de um irmão lá no interior de Minas Gerais, que todas as vezes que o pessoal dizia no culto para cada um dizer um versículo, coisa de igreja assim menor, né? Se a gente fizer isso aqui, a gente vai sair às 16h, né? Cada um dizer o seu versículo, mas em igreja pequena às vezes é comum. E ele sempre dizia o mesmo versículo. Ele dizia assim: diz a palavra do Senhor, sorri e aguenta. Era essa a verdade que ele estava querendo dizer. Sorri em meio a uma situação difícil. Resiste. E resiste com um sorriso. Tiago não está falando do sorriso no rosto, mas do sorriso na alma. E quando a pessoa começa a enfrentar dificuldades e ela se vira para um lado, não vê uma porta aberta, se vira para outro, não vê uma porta aberta, e ouve uma pessoa, não há um conselho que permaneça de pé diante das dificuldades, dúvidas e questões que são levantadas. Aí, se ela tiver um pouco de juízo, for crente, ela levanta os olhos para Deus, o pensamento para Deus e começa a falar com Deus. Vai pedir sabedoria a Deus, mas Deus não vai lançar em rosto. Deus não vai dizer: eu falei tantas vezes, eu te disse. Nós os pais fazemos isso, os amigos fazemos isso. Eu te falei, eu te disse, mas Deus não faz isso. O que é que Deus faz? Deus dá liberalmente. Este é, em resumo, o sermão que eu gostaria de pregar hoje. Mas agora eu vou dizer uma outra coisa a pedido de um dos líderes da nossa igreja. Ele está aqui comigo, tem me ajudado na liderança da igreja ao longo de 28 anos, quase 29. E ele me disse: pastor, o senhor, com tantos anos aqui dirigindo a nossa igreja, o senhor nunca disse nada orientando em relação a candidato. Eu nunca disse, nem pretendo dizer, nem hoje, nem nunca. Por duas razões. A primeira razão é que as pessoas são livres
para formarem sua ideologia, para escolherem o seu candidato. Número 2, todas as vezes que pastor entra no terreno da política e aponta na direção de um candidato, ele corre o sério risco de errar. E errando, desacreditar boa parte daquilo que ele prega no púlpito. E ainda que eu prime por isso, eu que estou terminando o meu ministério aqui, vou me permitir abrir o coração com vocês, não para indicar um candidato, mas para expressar preocupação em relação ao nosso país. Eu não coloco a mão no fogo em relação a nenhum candidato. Para mim, todos eles são ou têm o potencial de se tornarem corruptos. Mas há coisas que são verdadeiras e há coisas que são potencialmente verdadeiras, mas não são necessariamente verdadeiras. Você tem uma empregada na sua casa que você gosta muito porque ela faz cachorro-quente que a sua garotada adora. Mas você descobre que ela está roubando sua família. Você permanece com essa empregada só porque ela faz um bom cachorro-quente? Você permanece com essa empregada pelo fato de que todas as empregadas que você teve antes roubavam? Você permanece com essa empregada porque alguém virou, ou muitas pessoas disseram para você, todas as empregadas roubam? Necessariamente isso não é verdade. E, na verdade, não é verdade. Meu sogro foi político, foi prefeito 3 vezes, foi deputado 2 vezes, foi vereador 1 vez, e ele morreu pobre. Ele não era ladrão. Ele mandava o funcionário da prefeitura colocar as cartas no correio e mandava uma outra dele, e a dele ele dava o dinheiro para o selo. Ele não mandava despachar tudo junto, uma carta. Ele trabalhou e não colocou os filhos e a família e empregos na prefeitura ou se valendo do cargo de deputado. Então não é verdade quando alguém diz para você, todo mundo mete a mão, todo mundo rouba. Não é verdade. Se está roubando, manda embora. Manda embora, experimenta outro. Um dia a gente acerta, mas a gente não acerta se continua votando em quem a gente tem a certeza de que está roubando. A outra coisa que me preocupa muito na situação do Brasil hoje, a primeira é essa cultura. É um outro tipo de cultura que brasileiro tem. É a cultura que leva o brasileiro a jogar papelzinho no chão. Isso não é coisa de pobre não, hein? Você vê o sujeito num carrão, uma BMW, jogar uma garrafa do lado de fora, uma garrafa PET. Me dá vontade de correr, emparelhar e chamar um indivíduo de porco. Eu fico mesmo com vontade. Eu fico indignado com isso. Agora, se você vê o indivíduo jogando papel no chão, na calçada, e você chega para ele e diz assim, não joga o papel na calçada. Ele vai te responder, via de regra, da seguinte maneira, a calçada é pública. Sabem o que está por trás dessa afirmação infeliz? É que aquilo que é público não tem dono. Não tem dono. Então, quem mete a mão no dinheiro público está metendo a mão num dinheiro que não tem dono. Então, o senso de indignação de que estamos sendo roubados, a pessoa não tem, por causa dessa ideia de que não está tirando do meu bolso, está tirando do público. Essa cultura no Brasil me incomoda. Ensine seus filhos a não jogar papel no chão, a aprender desde pequenininho que aquilo que é público é de todos. Terceira coisa que me incomoda,
no momento que nós vivemos. Eu cresci vendo políticos roubando e não acontecendo nada, a não ser perder mandato. O sujeito era descoberto, com a mão na botija, botavam ele para fora. Aí levava um tempinho e voltava de novo para meter a mão de novo. Mas o pessoal, pelo menos, fingia indignação, para, pelo menos, ajudar a manter no povo a indignação. Agora, quando a gente começa a viver num país em que quem está metendo a mão e é condenado vira herói, aí é um problema sério. Que quando quem condena está errado, aí nós estamos vivendo um problema muito sério. Quando se perde o despudor de ser pego metendo a mão no dinheiro público e sai fazendo assim o V da vitória, enquanto está indo para a prisão. Quando a gente começa a testemunhar esse tipo de coisa, nós devemos entender que está havendo uma inversão de valores. Quando a gente troca a verdade pela mentira, a honestidade pela desonestidade, nós estamos permitindo que esse país trilhe um caminho terrivelmente ruim. Quando a gente vê um grupo exercendo poder e formando leis e normas que prejudicam a família, que prejudicam os valores que nós defendemos, nós temos que lutar contra esse tipo de coisa. Não importa o partido. Não importa o partido. Eu me lembro quando eu era mais novo, e eu sempre tive pensamento de oposição, que minha esposa dizia que se eu não fosse pastor eu seria terrorista. Eu tinha muita raiva do pessoal da Arena. A única vez que Eunir ficou zangada comigo, durante dias, falando atravessado comigo, de mal, durante 3 dias, foi por causa de um governador de Minas, da Arena. Ele apareceu, um governador Valadares, eu era pastor lá, eu vi no mercado público, Renato estava no meu colo, Renato com uma gripe daquelas que subia e descia aqui, 2 elevadores verdes. Eu dei uma ameixa para ele, aquilo se misturou na face dele, aquele negócio nojento. E aí eu vi o governador. E o governador, entrei no meio da roda e disse, Renato estava com 1 ano e 6 meses, mais ou menos. Eu disse, meu filho quer beijar o governador. Aí ele encostou na parede, né? Eu meti a mão esquerda assim naquela barriga de capô de fusca, né? Do menino, meti a mão aqui no traseiro e disse, beija, Renato. E lá foi ele. Aí eu meti a mão aqui na nuca, dei aquela escovada na face governamental. Eu tinha realmente ódio desse pessoal. Mas quero dizer a vocês que acima de ideologia política, e é por isso que a gente não indica candidato, acima de ideologia política, para a Bíblia estão os valores. Os valores. Você pare, pense nisso, não é em relação a essa eleição, não. A de daqui a 4 anos. Eu creio que o governo não vai mudar, mas se mudar e você vê a mesma coisa, mude de novo. Não se aferre a partido. Pense num nível maior, porque são os valores que fortalecem uma nação. É o cumprimento da lei que já diz a nossa bandeira traz progresso, ordem e progresso. Quando se achincalha a justiça, então nós estamos num péssimo caminho. Quem está dizendo isso é alguém de oposição contumaz.
Quem tem falta de sabedoria, peça a Deus. Sabedoria diante dos problemas, dos seus, dos nossos, de todos nós. Peça a Deus. Sabedoria para viver, sabedoria para decidir, sabedoria para casar, sabedoria para votar. Tá certo? Não se deixe embalar pela propaganda de quem gasta e tem dinheiro do nosso para gastar rios de dinheiro com os melhores marqueteiros desse país. Pense independentemente. Pense naquilo que tem valor. Pense naquilo que pode produzir uma nação melhor para os nossos filhos e para os nossos netos. Vamos orar? Ó Deus e Pai, ajude-nos a exercer o nosso dever como cidadãos. Ajude-nos a confiar no Senhor nos momentos difíceis, na certeza de que o Senhor tem um bom propósito para todo aquele que coloca a vida nas Tuas mãos. Ajude-nos a compreender, ó Deus, que os problemas dessa vida passam, mas nós permanecemos para a eternidade. E o Senhor quer nos tornar maduros e completos. Obrigado, ó Deus, porque em meio às dificuldades nós sabemos que não estamos desamparados, mas somos objetos do Teu cuidado, do Teu amor, da Tua compaixão, da Tua sabedoria e do Teu poder. Em nome de Jesus.